conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Muito bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui alegres, felizes, por estarmos juntos para orar, para louvar, para estudar a palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus pelo nosso encontro. Eu peço desculpas pelo atraso. O meu computador custou a ligar, mas pronto, nós estamos aqui e eu agradeço a Deus por isso. Nossa mensageira de hoje já está aqui. Rutinha, bom dia, querida. Bom dia, Iá. Seja muito Bom dia a bem-vinda mais todos. uma vez. Obrigada. Vamos fazer 2 orações? Vamos. Então, oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia nós estarmos aqui reunidas em teu nome. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós necessitamos, o Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor conhece, Senhor, o íntimo do nosso coração, e hoje nós viemos aqui, Senhor, para entregar nas tuas mãos, mais uma vez, a nossa vida. Nós viemos aqui para buscar, Senhor, a tua presença, para buscar a companhia dos seus anjos, para aprender mais de ti, Pai. Nós queremos trilhar, Senhor, o caminho estreito, e para isso nós estamos aqui buscando força do alto céus, buscando todas as manhãs, Senhor, conhecer mais o seu caráter, que nos foi tirado da mente pelo inimigo, através do estudo da tua palavra, que nós queremos te buscar, para te adorar em justiça e em verdade, Pai. Nós aprendemos aqui na sala da consagração, Senhor, que o inimigo quer nos fazer prestar um falso culto de adoração, através do nosso corpo sujo, mas nós viemos, Senhor, para buscar de Ti força, poder do alto, para fazermos a reforma em nossa vida, para limpar o nosso templo, para nós podermos, Senhor, sermos fiéis a Ti, Pai. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Dá-nos, Senhor, o dom do arrependimento. Coloque em nossos corações, Pai, o verdadeiro arrependimento e a inimizade que o Senhor colocou
entre o homem e a serpente lá no jardim do Éden, Pai. Nós não queremos mais pecar, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor permaneça conosco. Dá-nos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito na porção dobrada nessa manhã. Unja-nos, Senhor, em especial a Rutinha que veio aqui para obedecer e enviar para nós a mensagem que o Senhor nos deu esta manhã. Abençoa a Ruth, Pai. Seja com ela, Senhor, e que ela fale não dela mesma, mas imbuída pelo teu Santo Espírito. E que a sua palavra toque os nossos corações essa manhã, para que possamos ser testemunhos vivos de ti aqui nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço tudo isso e já agradeço. Amém. Amém. Nosso querido Pai Celestial, Senhor nosso Deus, estamos aqui, Pai, juntos nessa sala, buscando, Pai, aprender mais de Ti, buscando a Tua presença. E nós queremos ouvir unicamente a Tua voz, Senhor. Nós sabemos que somos vasos e vasos indignos, mas o Senhor nos capacita com o Teu Santo Espírito. E nós queremos te pedir, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo conosco, pois sabemos pela Tua palavra também que sem Ti nada nós podemos fazer e sem Ti nós nem conseguimos, Pai, entender a Tua palavra. E nós te suplicamos que o Teu Santo Espírito possa vir nesse momento sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e nos capacitar a entendermos o que o Senhor quer nos ensinar esta manhã através da Tua palavra, do estudo da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa manhã. É o que eu te suplico, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Rutinha, Deus te use poderosamente. E que o Espírito Amém. Santo esteja conosco e os santos anjos do Senhor estejam ao nosso lado. Amém. Amém. Então, meus queridos, nesta manhã, minhas queridas, nós vamos fazer um estudo, nós vamos continuar. Não sei quem lembra, mas eu comecei já tem uns dias atrás. A gente começou a fazer um estudo sobre o santuário do lar, que Deus ele idealizou que os nossos lares fossem um pequeno céu aqui na Terra. E nós estudamos, o último estudo que nós fizemos foi sobre a luz do amor no santuário. E nós vamos dar continuidade hoje, estudando um pouco sobre a ciência do amor que se revela no lar cristão. E para nós começarmos, eu gostaria que nós pudéssemos abrir nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Versos 37 e 38. Alguém poderia ler, por favor? Mateus 22, versos 37 e 38. Eu posso ler, Rutinha. Obrigada, irmã. Disse assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Então, aqui está uma receita. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre o amor de Deus é que nós devemos dar a Deus quanto do nosso amor? Todo, não é? Aqui nós vemos, nós precisamos dar a Deus todo o nosso amor. E você pode pensar, e então, se eu der todo o meu amor a Deus, vai sobrar o quê para o meu esposo, para a minha esposa?
para meus filhos? Nada? Quanto que vai sobrar para os meus irmãos? Então, é bem interessante, né? Como está escrito aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E nós nunca devemos ter medo do que a Escritura nos fala, porque nós podemos compreender o sentido real, né, do que Deus está nos ensinando. E o segundo mandamento, ele fala, né, semelhantemente, amarás ao teu próximo como a ti, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas esse não é o primeiro, né, mandamento. O primeiro é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo vem falando do amor ao próximo. E nós nunca podemos amar o nosso próximo como deveríamos até que, primeiramente, nós demos todo o nosso amor a Deus. É isso que nós entendemos aqui pela palavra de Deus. Uma outra maneira de dizer isso é que o verdadeiro amor vindo do céu, ele é para ser oferecido e doado como Deus o faz, como Deus o fez, ao vir e revelar, né, para nós em Jesus. E assim como nós não temos o direito de gastar o nosso dinheiro, as nossas finanças, de qualquer forma, né, sem uma administração sábia, sem uma orientação de Deus, nós também não temos o direito de dar o nosso amor de maneira insensata. E assim como nós buscamos a Deus para ter sabedoria em como empregar o nosso dinheiro, as nossas finanças sabiamente, nós precisamos buscar a Deus também para sabermos como compartilhar as nossas aflições de forma sábia, certo? E eu gostaria que nós lêssemos agora o que está escrito no Lar Adventista sobre isso. Na página 54, diz assim: Tendes então de guardar as afeições, não as deixando soltas para se fixarem em objetos impróprios. Jesus vos comprou com sua própria vida, pertencei-lhe. Portanto, ele deve ser consultado em tudo, quanto à maneira porque as faculdades de vossa mente e as afeições de vosso coração devam ser empregadas. Então, a gente pode lembrar, né, que alguns casos bíblicos. Se Sansão houvesse aprendido essa lição que nós estamos vendo aqui, ele nunca teria amado a Dalila. Se Davi houvesse aprendido essa lição no período em que ele falhou, ele nunca teria olhado a segunda vez para Betseba. E uma coisa muito importante que nós precisamos aprender sobre o amor é que todo o nosso amor, ele pertence a quem? Ele pertence a Deus. E por isso devemos dar a Ele todo o nosso amor. E assim deixar Ele nos conduzir e nos guiar, nos direcionar na forma em como nós vamos doar o nosso amor. Todo o nosso amor, como nós vamos compartilhar. E nós vamos agora para Efésios, capítulo 5, e vamos estudar um pouquinho sobre a ciência do amor no lar cristão. E eu gostaria que, se alguém pudesse ler, Efésios, capítulo 5, verso 25. Pode ler, irmã. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pronto. O verso 31 também nos diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne.
E o verso 32 menciona que grande é este mistério. Então, essa misteriosa união entre um homem e uma mulher no lar, que é a misteriosa união do casamento, é apresentada aqui pelo apóstolo Paulo como um símbolo da união entre Cristo e a igreja. E falando de ambos, ele diz: isto é um mistério. Mas é assim, é interessante a gente notar que no Novo Testamento a palavra mistério, ela não significa algo que ninguém possa entender. A palavra mistério é aplicado a algo que é conhecido apenas pelos que experimentam, que principiaram. Ou seja, é algo que pode ser conhecido, mas apenas por aqueles que experimentam e que entram no mistério, certo? Então, o apóstolo está nos dizendo aqui que se é possível para um homem e uma mulher compartilhar esse mistério, nós já estudamos, né, no outro estudo, que o lar deve ser um pequeno céu na terra. Nós estudamos também que o lar é uma pequena cópia nesse mundo do grande lar de Deus no céu. E para alcançarmos o propósito do nosso estudo hoje, eu gostaria que vocês tivessem claro, né, na mente, pensasse nesse mistério da união entre o marido e a esposa como representado e ilustrado pela união, pelo mistério do lugar santíssimo. Assim como no lugar santíssimo, o lugar santíssimo era o ponto central, o cerne de todo o serviço do santuário, assim também a união de um homem com uma mulher é um fundamento na estrutura, né, na experiência de um lar cristão. Isso é claro, né? E eu vou mencionar algo também, assim, como um paralelo. Por exemplo, o santuário, nós podemos pensar no sentido de ser a família, né? E o pátio do santuário, ao redor do santuário, nós podemos pensar como sendo a igreja. E fora, ao redor, nós podemos pensar como sendo o mundo. E existe um tipo de amor, uma expressão de amor que é própria para cada uma dessas áreas. Há um amor que deve ter, que nós precisamos ter, devemos ter por todo mundo. O bom samaritano, quando ele passou lá em Jericó, ele socorreu aquele homem que estava caído no caminho, né? E ele não parou para perguntar quem era aquele homem, se ele pertencia à nação dele, se ele era da mesma raça, se era da mesma classe, da mesma igreja, da mesma religião. Não, ele não parou para fazer essas perguntas, esses questionamentos. Ele era um homem, um ser humano, que precisava de ajuda. E o bom samaritano foi e o ajudou. E isso é amor, não é verdade? O amor na ação, na prática. E isso mostra a fraternidade no mundo, né? Que nós precisamos ter esse amor para com o mundo. Mas existe um tipo de amor que pertence também aos irmãos da igreja, que não é o mesmo que pertence ao mundo. E nós podemos meditar assim na diferença entre esses dois. Por exemplo, nós não devemos encontrar nossos amigos mais íntimos no mundo, porque, como está escrito em Tiago 4,4, a amizade do mundo é inimizade com Deus. Então, nós devemos buscar ser amigáveis com o mundo, né? No sentido de estender a mão, de ajudar quando precisar, mas nós não temos lá o companheirismo, nós não temos lá no mundo o nosso companheirismo é dentro do pátio, é dentro da igreja. E uma outra ilustração para isso é como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Eu não vou abrir todos os textos, que é para a gente poder ganhar tempo, mas vocês vai estar gravado, né? E quem quiser pode ir lá verificar depois. Então, 2 Coríntios 6, verso 14, diz que nós não devemos nos prender a um jugo desigual com os infiéis, né? E um verdadeiro cristão
nem mesmo cogita em casar-se com um não cristão, correto? Então, deu para entender, né, sobre os tipos de amor, né? E é um ponto importante é que há uma proximidade no círculo da igreja que nós nunca deveríamos cogitar em ter no mundo, né? As amizades, as associações, e nós somos orientados por Deus sobre isso. Mas há uma proximidade, uma intimidade entre a família que também não é encontrada na igreja, no que diz respeito à expressão do amor. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso hoje. Então, eu gostaria que vocês pensassem nessas áreas, né? Guardar na mente essa compreensão sobre os tipos de amor e a forma de empregar o nosso amor, né? Como nos foi dito, orientado por Deus, né? Que nós, no lar adventista, que nós precisamos guardar as nossas afeições, não deixando-as soltas para se fixarem em objetos impróprios. Jesus, ele nos comprou com a sua própria vida e nós pertencemos a ele, portanto, devemos consultá-lo em tudo. E principalmente quanto à maneira pela qual nós empregamos as nossas afeições e as nossas faculdades, né? Então, é isso que nós estamos estudando aqui, hoje. E, como nós estamos vendo, o lar, nós estamos vendo a comparação com o santuário, né? E o santuário, nós podemos falar o santuário das afeições. Então, quando nós olhamos para o lugar santíssimo, nós pensamos no mistério da união entre o homem e a mulher. O lugar santíssimo do coração de uma mulher é para ser acessado apenas por um homem. Então, eu vou repetir esse pensamento. O lugar santíssimo do coração de uma mulher é para ser acessado apenas por um homem. Nós vamos agora abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 14, que fala sobre o mandamento que diz assim: não adulterarás. E, assim, nós vamos pensar um pouco sobre isso, né? Sobre o que é o adultério. Se nós olharmos no dicionário, nós vamos encontrar a palavra adultério, ela tem duas palavras no latim, que significa adicionar outro, colocar algo ou alguém a mais e naquele lugar. Então, assim, a palavra adulterar, podemos entender que é tornar impuro ou inferior pela mistura de outro ingrediente, certo? Então, o sétimo mandamento, ele proíbe qualquer tipo de adultério. E nós podemos perguntar, quantos podem ser incluídos? E a resposta em Efésios 5:31 nos diz: e serão dois numa só carne, né? Dois, não é três, e não é 2,5, não é o dobro. Isso é claro, né? Fica claro. E todos nós entendemos isso, né? Seja mais ou menos, alguns entendem mais, outros entendem menos, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos refletir bastante sobre isso, né? Sobre como nós empregamos as nossas afeições. E nós precisamos estar sempre vigiando, né? Como está escrito, nos é aconselhado por Deus, vigiando as nossas afeições, não deixando elas correrem soltas. Então, nós também no lar temos a relação de pais e filhos,
E também é um tipo de amor que se manifesta, né, entre os pais e os filhos. E eu gostaria que nós pudéssemos ler agora, que está no Lar Adventista, na página 105, que nos diz assim: alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que se casam ingressam numa escola onde nunca nesta vida se diplomarão. A real união dos dois em casamento é obra dos anos subsequentes. Então, nós estamos aqui, vamos lembrar que estamos tratando do lugar santíssimo, certo? O mundo não está lá, os outros membros da igreja também não estão lá, e os outros membros da família também não estão lá, né? Os filhos, os avós, ninguém mais está lá nesse lugar. Apenas o esposo e a esposa. Os dois apenas estão lá nesse lugar. E nos é dito também, no Lar Adventista, na mesma página, outro no próximo parágrafo diz assim: há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado e nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. Isso é bem forte, né? Imaginem se o marido dá uma parte para a outra, seja quem for. Assim, se ele dá uma parte, ele não vai estar dando tudo para a sua esposa. E se a esposa também, da mesma forma, der uma parte para outro, ela também não vai estar dando tudo para o seu esposo. E é muito importante nós refletirmos sobre isso, principalmente, né, nessa época em que nós estamos vivendo, onde Satanás ele está tentando destruir as famílias. E Satanás ele é muito sutil. E por isso que Deus nos adverte que nós precisamos vigiar as nossas afeições, em como elas estão sendo empregadas. E há algo sobre o tipo do amor, essa expressão de amor, que é de natureza exclusiva, né, do marido e da mulher, da esposa e do esposo. Então, assim, o propósito de Deus para isso é para nos dar um vislumbre da relação exclusiva entre Deus e cada alma. E Deus, ele não aceita rival algum. O primeiro mandamento é claro em dizer que nós não terás outros deuses diante de mim. E isso nos mostra um Deus zeloso, né? Um marido ciumento no bom sentido, né? Não na parte, enfim, um Deus que zela, né? E que ele não permite ninguém que visite o seu lar que seja perigoso para a sua esposa, porque ele tem cuidado, ele tem zelo, certo? E isso serve de lição e de exemplo para nós, no nosso lar. E nós não estamos falando aqui de ciúme egoísta, insano. Estamos falando do verdadeiro amor que é zeloso. Assim como um marido verdadeiro tem zelo e amor, né, pela esposa, Deus, ele tem também esse zelo, né, essa atitude para conosco. E ninguém no mundo é para compartilhar o lugar que pertence unicamente a Deus no nosso coração. É por isso que a palavra de Deus nos diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus, ele precisa estar no trono do nosso coração. E nós, verdadeiramente, nós só vamos aprender a amar o semelhante se nós entregarmos o nosso amor totalmente a Deus. E Ele é amor, e Ele sabe como conduzir as nossas afeições de forma sábia, de forma saudável. E o trono do nosso coração, das nossas afeições, ele pertence a Deus. E nós precisamos dar esse espaço
que pertence unicamente a Ele no nosso coração e não deve ser ocupado por mais nada e nem mais ninguém. E no estudo passado nós estudamos, né, também um pouquinho desse texto, né, que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aqui nós estamos num ponto no estágio, né, no nível do casamento, que nós vemos essa bela e misteriosa união, né, essa ilustração dessa união entre o marido e a esposa e entre Cristo e a igreja. E, como nos diz o lar adventista, há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado e nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo sagrado. E isso significa exatamente o que foi dito: nenhuma outra pessoa, ninguém. O marido e a esposa devem ser um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. Eu tô lendo uma citação do lar adventista. E o marido não deve igualmente ter segredos para com o esposo. O marido não deve ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. E eu chamo a atenção para esse texto. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido deve ser a sepultura das faltas da esposa. E isso é muito importante, irmãos, porque nós vemos muito comum na sociedade e mesmo na igreja. Esposas falando mal do marido e esposos também falando mal da esposa. E isso, às vezes, pode não ser algo tão corriqueiro, mas é preciso um vigiar, porque nós vemos que é uma tendência de alguns casais isso acontecer. E isso é muito sério, porque Deus, ele é sábio em tudo que ele nos orienta. Então, nós precisamos atentar para isso, que o coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. E no antigo santuário, havia algum lugar onde se cobria e se enterrava o pecado? Vocês sabem com que se cobria o pecado? Com sangue. E o sangue representa a vida, e a vida é o amor. E isso cobre pecado. Então vamos lá no que está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Nos diz assim: o amor encobre uma multidão de pecados, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E isso é algo maravilhoso, saber que alguém lhe ama o suficiente que você está perfeitamente seguro com essa pessoa. Porque alguém que visite o meu lar nunca deve encontrar minhas falhas e nunca deve ouvir nada sobre os erros da esposa ou do esposo. Esse é o ideal de Deus, que o coração da esposa seja a sepultura das faltas do marido e o coração do marido seja a sepultura das faltas da esposa. Então, se alguém visita o meu lar, ou se eu estou com o meu lar em algum lugar visitando, é para haver esse círculo sagrado, essa unidade e essa proteção, onde marido e esposa estão seguros
protegidos, onde o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Assim como no santuário havia um lugar onde se cobria o pecado, né? Onde se enterrava o pecado, e era com sangue, né? O sangue representa a vida, e a vida o amor. E o amor cobre uma multidão de pecados. Então, queridos, a mensagem que Deus nos traz hoje, mais uma vez, é sobre o amor, a luz do amor no santuário, a luz do amor nos nossos lares. E nós precisamos buscar de Deus esse amor, porque o amor, Deus é amor. E nós, quando pecamos, quando o homem pecou, nós perdemos a glória de Deus, nós perdemos o amor, e nós precisamos desse amor, nós precisamos buscar de Deus esse amor, porque não é natural mais, não é mais natural. Quando Deus criou o homem perfeito, Deus fez tudo perfeito e criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas devido ao pecado, nós perdemos a glória de Deus, nós perdemos o amor, a essência do amor. Mas Jesus veio para nos dar a chance de conhecer esse amor e de receber esse amor nos nossos corações, que é recebendo ao próprio Jesus no nosso coração. Então, nós oramos para que Deus nos dê desse amor nos nossos corações, nos nossos lares, para que verdadeiramente nós possamos viver um pequeno céu aqui na terra, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos, e nós podemos ser luz e bênção a nossos irmãos na igreja e aos nossos semelhantes também no mundo. Então, que Deus possa nos encher do seu amor e nos capacitar a viver os princípios e as orientações que Ele nos deixou na sua palavra, e na Bíblia e no Espírito de profecia. Essa é a minha oração. E nesse momento eu vou cantar aqui uma música para louvar a Deus, e gostaria que vocês pudessem meditar na mensagem dessa música. O amor de Jesus é tão puro e
O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus, minha vida darei por seu grande amor sem fim. Desculpa. O amor de Jesus, minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz, quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus, meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar deste amor que luz traz ao coração. Desejo falar e cantar deste amor que luz traz ao coração. Amém. Deus seja louvado por seu bendito amor e por nos dar desse amor para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nesse momento nós vamos passar para as orações. Eu vou fazer uma oração, e quem mais gostaria de orar? Eu vou, então, iniciar as orações, e aí quem se voluntariar pode orar em seguida. Obrigada, irmã Terezinha. Irmã Terezinha e Aparecida vão fazer as orações junto com você, Rutinha. Amém. Oremos então. Amém. Nosso querido Pai Celestial, Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nosso Pai de misericórdia e de bondade,
Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor renova as tuas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas. O Senhor se revelou a nós em Jesus e o Senhor nos concede o seu amor para que nós possamos aprender a te amar e também amar o nosso próximo, Senhor. Pai, a tua palavra nos revela que Jesus nos amou a ponto de entregar a sua vida por nós. E nós te pedimos, ó Pai, que a tua palavra ela se cumpra nos nossos lares. A tua palavra nos diz, nos orienta que o teu plano é que também os maridos possam amar as suas esposas assim como Jesus amou a igreja. E eu te peço, Pai, uma bênção especial nesse dia por cada um dos cônjuges dos teus filhos que estão aqui juntos para te buscar, para aprender mais de ti. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa vir com teu Santo Espírito, iluminar a mente de cada um desses cônjuges, para que eles possam também aprender, Senhor, de ti, aprender, receber do teu amor, para que eles possam também seguir o teu exemplo e poder, Senhor, ter um pequeno céu na terra. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor possa capacitar cada uma de nós que estamos aqui, para que nós possamos ter no nosso lar uma luz também, a luz do amor, a refletir o teu amor também, Senhor. E que nós possamos seguir as tuas orientações, Pai, e ter o teu amor nos nossos corações, o amor que cobre uma multidão de pecados. E assim nós vamos poder, Senhor, viver o que o Senhor nos ensina na tua palavra, onde o coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e onde o coração do marido deve ser a sepultura das faltas da esposa. E assim, Pai, o amor vai reinar e o Senhor poderá habitar no nosso lar. E assim também, Senhor, nós poderemos ter um pequeno céu aqui na terra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos aqui também para confessar nossas falhas, que nós temos falhado, nós não temos seguido as tuas orientações muitas vezes. Nós temos, Senhor, caído nas tentações, mas nós te suplicamos o teu perdão e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conceda a tua graça, o teu poder para podermos viver, Senhor, o evangelho, que é o teu poder para a libertação dos pecados. Eu te peço uma bênção especial, Senhor, por cada família aqui representada. Que o Senhor visite os nossos lares, que o Senhor nos encha do teu amor, para que nós possamos refletir e compartilhar desse amor, segundo os teus propósitos, segundo o Senhor nos orienta. Eu te peço essas bênçãos, Senhor, que o Senhor nos dê um dia feliz na tua presença, que o Senhor nos livre de pecar contra ti, e que o Senhor possa fazer a obra que o Senhor quer fazer nos nossos corações nesse dia. Eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Continuando a tua presença, Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos, ó Pai, nessa igreja virtual, ouvindo a tua palavra e mantendo comunhão com o Senhor e também uns com os outros, mesmo embora distantes uns dos outros. Quero agradecer ao Senhor por essa mensagem, Pai, que acabamos de ouvir. Quero agradecer ao Senhor pela vida da Ruth, Pai, da qual o Senhor, neste momento, manifestou o teu poder na vida dela, dando ela a mensagem, Pai, da qual tocou tanto em nossos corações. Quero clamar ao Senhor, que toma ela em tuas mãos, continua abençoando a vida dela, o ministério dela, ajudando ela cada vez mais, Pai, poder trazer hinos de louvor, da qual tanto tem nos ajudado, Pai, tem tocado em nossos corações nessa sala cada manhã. Toma ela em tuas mãos, o lar e a família dela. Quero mais uma vez pedir ao Senhor por cada lar representado e que cada família. Ó Pai, ouvindo esta mensagem, Pai, nós podemos ver o quanto o inimigo de nossas almas tem atacado os casamentos, tem atacado os lares e as famílias, procurando trazer desunião, trazer contenda, trazer divórcio, separação. Oh Deus, que tristeza. O Senhor, é através dos lares, do casamento, que o Senhor tem
deseja mostrar o amor do Senhor, a união do Senhor conosco. Ó Pai querido, eu clamo, Senhor, por misericórdia. Tenha compaixão de tantos lares, Pai, de tantos, na mensagem da Ruth que passou na minha mente, quantas pessoas, quantos lares, Pai, estraçalhados, quantos, Senhor Deus, homens, mulheres lutando para salvar os seus casamentos, que o inimigo está lutando para destruir. Eu quero colocar esses lares nas tuas mãos, quero pedir ao Senhor pelo lar da Késia, Pai, de tantos, representando tantos outros lares, da qual Pai, o inimigo está atuando, o esposo, lutando para causar separação, trazendo tanta tristeza. Ó Deus, eu peço, Senhor, tenha misericórdia desses lares, ó Pai, da qual o inimigo está atacando, esses casamentos, da qual o inimigo está atacando para destruir, para desfazer, e tem mulheres, homens orando, clamando ao Senhor para que o inimigo seja derrotado e o seu lar, os seus casamentos possam ser refeitos. Clamo, Senhor, ouve, Pai, as orações dos teus filhos, das tuas filhas, e restaura os lares, restaura os casamentos que estão à beira da separação. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, salva esses casamentos, restaura por misericórdia, e ajuda nós, mulheres e homens que estão nessa sala, nos ajuda a reconhecer a nossa missão, Pai, de fazer com que o nosso lar, do que a nossa família seja um pedacinho do céu, nos ajuda a mantermos comunhão com o Senhor, a buscar a cada manhã a porção dobrada do teu Santo Espírito, que nós possamos ser mulheres e homens sábios diante do Senhor, para manter, Pai, um relacionamento familiar, imbuído pelo teu Santo Espírito, orientado e direcionado pelo Senhor. Ó Pai, dai-nos hoje um dia na tua presença. Nos ajuda hoje a viver um dia, Pai, sem pecado. Nos ajuda a vencer o pecado. Dai-nos vitória sobre o pecado. Nós rogamos por essas bênçãos e agradecemos por essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor Espírito Santo, que se encontra conosco nesse momento. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência, por saber que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que tem prazer em ver os teus filhos, Pai, buscando o Senhor pela madrugada. Nesse momento, Espírito Santo, nós somos gratos a Ti por essa mensagem maravilhosa, por essa mensagem, meu Deus, que muitos deveriam ouvir e tentar pelo menos a viver, porque são tantos casais, meu Pai, como diz a nossa irmã. Mas nessa manhã eu quero colocar nas mãos do Senhor a vida da Graziele, Senhor, do seu Ricardo. São pessoas que eu amo muito, um casal que tem passado dificuldade, mas o Senhor é um Deus que visita, Pai. O Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas. Portanto, eu peço ao Senhor nessa manhã, ô Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo e que o Senhor possa, da maneira do Senhor, ouvir essa oração e responder conforme a vontade do Senhor. Mas eu clamo, Senhor, nessa manhã, entra com providência, Senhor, na vida daquele casal. Tem tudo, meu Pai, para ser feliz, mas a gente vê que falta o principal, que é o Senhor ali naquele lar. Portanto, eu entrego nesse momento os corações dele, que o Senhor possa retirar dali, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, meu Pai, essa união, essa contenda, essa falta de entendimento, que o Senhor visite nesse momento esse casal. Em prol também eu quero colocar todos os casais dessa sala, pessoas que têm passado dificuldade, filhos, Senhor, meninas da nossa igreja que estão namorando, né, que estão pretendendo casar, desde já eu já coloco nas tuas mãos. A Gabi, a minha filha, que eu tenho colocado, desde já o futuro esposo dela, os filhos, e eu quero suplicar a Ti, que abra as nossas mentes, nos dê força, Senhor, para que nós não venhamos adulterar aquilo que o Senhor deu para nós, que é o casamento. Quantas coisas nós colocamos, Senhor, entre meio dessa união. Mas eu quero suplicar ao Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, tirar tudo isso que tem desagradado a Ti. Visite cada lar nesse momento, cada família, cada casal, cada filho, cada doente,
É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. E eu quero entregar aqui também a vida da nossa irmã Irani. Há muito tempo, Senhor, que eu não ouço, mas o Senhor tem tocado para que eu orasse por ela. Que o Senhor visite nesse momento. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Purifica, ó Deus, meu coração com tua graça. Leva-nos à cruz. Tua santidade almejamos. Sopra em nós, Senhor, dá-nos o teu sagrado amor, ó purifica, ó Deus, nosso coração. Amém. Amém. Irmã Dalvani, a senhora gostaria de orar? Levantou a mãozinha? Ou quer fazer as considerações? Bom dia, eu quero considerar. Bom dia, querida. Então, seja bem-vinda. Pode ficar à vontade. Amém. Eu achei muito interessante quando a Rutinha falou aí, né? A passagem do livro lá, Lar Adventista, onde os nossos corações, né? Deve ser a sepultura dos erros, né? Dos nossos esposos. Eu achei muito interessante essa parte, porque se a gente fala mal, né, das coisas que acontecem dentro do nosso lar, a gente está dando espaço para que o diabo ele vem para destruir a nossa vida, o nosso lar. Então, assim, eu penso assim, que até as conversas que a gente tem que conversar um com o outro dentro da nossa casa, deveria ser em oração. Deveria assim, ajoelhar primeiro para podermos conversar. Porque o inimigo, ele ouve o que a gente fala. Então, assim, eu achei muito interessante isso. Porque a gente vê tanto lá destruído, às vezes é por isso, porque sai para falar, né, para a família, para os vizinhos, para os amigos, da vida um do outro. E não deve ser assim, porque o inimigo ele tem poder na nossa palavra, entendeu? Eu achei muito interessante essa parte. Então, o lar, quando a Rutinha falou, né, que Jesus, ele acoberta, né, a nossa casa, o nosso lar. Então, assim, e ele cobre multidões de pecados. Se nós dermos espaço para o inimigo, ele vai destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Mas devemos viver uma vida de oração dentro da nossa casa. Se está fazendo alguma coisa errada, ajoelha, ora um pelo outro, né? Para que assim o inimigo ele não venha ter poder sobre a nossa vida. Achei muito interessante. Que Deus abençoe, Rutinha, pela mensagem dessa manhã, uma mensagem muito assim, linda, maravilhosa, porque hoje em dia é nessa parte que o inimigo quer tocar, é na nossa casa, no nosso lar, para destruir famílias. Quando um lar é destruído, quantas pessoas que sofrem por causa disso. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a viver em perseverança em Cristo Jesus, sendo Jesus o nosso capacete de salvação a cada dia. Amém?
Amém. Amém, irmã Dalvani. É isso mesmo. Louvado seja o nosso Deus, né? Por essa mensagem, que é o que nós precisamos para os nossos dias, nossos lares sempre tão atacados. Mas Jesus prometeu dar-nos suporte nesse tempo. Seja muito bem-vinda. Pronto, a Aparecida está ainda com a mãozinha levantada. Você ainda quer falar alguma coisa, Aparecida? Ou era mesmo para as orações? Não estava levantada, era para oração, mas eu quero falar rapidinho a respeito desse jugo desigual. Às vezes, a gente tem visto tanta coisa assim na igreja. Essa semana eu pude perceber, no pequeno grupo que eu fui, ele é da igreja e ela não. Irmãos, é uma luta tão grande que eu fico vendo que muitas vezes as pessoas não dão valor à palavra de Deus e depois vêm as consequências e vem falar que é luta. Irmão, estou passando uma luta. Não é luta, é consequência de não dar ouvido à palavra de Deus. Ele é da igreja e ela não. Foi assim um constrangimento tão grande que parece que ela estava muito nervosa, não sei se eles discutiram. Eu me dei vontade de sair da casa. Então a gente fica vendo que hoje o inimigo fica apresentando pessoas para a nossa juventude, né? Fica com aquelas ideias, não, eu vou pregar para ele vai vir, aí a gente vai namorar. Mentira! O que mais acontece é eles chegam e tiram as meninas, ou tiram os rapazes da igreja. Então a gente tem que orar muito. Eu sempre oro pela Gabriela, igual. Ela falou assim: mamãe, eu sou tão nova, né? Antes, quando ela tinha 11, 12 anos, e os amigos dela achavam estranho eu orar pelo futuro esposo, né? Pelos filhos. A gente vê que a palavra de Deus fala que Jesus já orou por nós, mesmo antes da gente existir, ele já orava por nós. Então, eu achei muito interessante essa parte e a gente tem que colocar em prática, conversar com os nossos filhos, né, que essa união com pessoas de lá, de fora, não adianta, não dá certo, né? Então, mais uma vez, essa mensagem, né, a palavra veio porque nos despertando. E outra coisa, sobre a gente adulterar. Gente, eu fui meditando assim nessa palavra adulterar, é uma coisa muito séria. Aí veio naquela coisa, né, que como fala, né, gasolina adulterada, né? E a Ponilha também, eu acho que ela citou aí um exemplo também, né? Então, muitas vezes nós adulteramos às vezes o nosso casamento com às vezes com moda, colocando, né, a desobediência, né, o nosso cônjuge. Então, isso tudo que atrapalha são as raposinhas que a gente acha que não tem nada a ver, e tem tudo a ver, né, que atrapalha o nosso relacionamento. Essa é a minha consideração, né, e algo que eu vou rever na minha vida, né, porque, graças a Deus, eu tenho visto muitas coisas aqui no meu lar, melhorou muito, porque muitas vezes eu estava achando que era ele, mas na realidade era eu. Muitas vezes aqueles tumultos, era a causadora. E aí ficava, a partir do momento que eu aprendi, que a Yaponira me ensinou sobre a justiça própria, eu comecei a ver realmente que eu estava dando uma de santinha, mas na realidade eu não era santinha, nenhum, era eu que estava causando o problema dentro de casa. Então, muitas vezes, o inimigo nos cega, né? A gente fica achando que a gente é muito coitadinho, mas nada, é nós que estamos causando o problema. Eu lembrei também, foi da passagem, né, de Jonas, ali no barco, quem estava causando os problemas? Eu lembro que nessa época que ela me falou sobre a justificação própria, eu lembrei, essa história de Jonas não saiu mais da minha mente. Quem estava causando aquela confusão todinha ali, aqueles marinheiros? Um homem, né? Então, eu agradeço muito a Deus, né? Que Deus possa, assim, continuar nos abençoando essa sala,
né, as irmãs Cesiane, né, a Rutinha, a nossa irmã Irani, a nossa irmã Belinha e a Ponira, que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem sendo esse canal de bênção, porque tem feito a diferença, pelo menos na minha vida, tem feito muita diferença. Como eu tenho aprendido, e eu aprendi porque eu estou colocando em prática. Isso é para a honra e glória de Deus, porque não adianta achar tudo bonito e não viver. Não faz efeito nenhum. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém, Aparecida. Muito obrigada pelo seu testemunho, né? A mensagem da justificação pela fé é a mensagem para os nossos dias. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos viver isso. Primeiro a gente tem que entender, para depois a gente viver, né? É o que a gente sempre fala, que é o meditar, e é o estudar e o meditar na palavra de Deus, né? O meditar é pôr em prática, é viver. A Bíblia, ela transforma vidas, mas ela só transforma, não é porque a gente lê, porque o inimigo também conhece, ele sabe, ele estudou, mas não pratica, né? Então, eu agradeço a Deus pelo seu testemunho, porque nós precisamos compreender essa mensagem, precisamos viver, porque a partir do momento que a gente vive, nós somos transformados por ela. E a nossa transformação e o nosso testemunho é que vai ser o evangelho dos dias de hoje. O evangelho a ser pregado nos nossos dias não é mais você pegar a Bíblia e ler o evangelho para as pessoas, e estudar com as pessoas. É a gente testemunhar, né? Nós somos exemplos vivos de Cristo, né? Nós vamos glorificar o nome do Pai. O que é isso? É refletir o caráter dele, né? É ser como Cristo. É por isso que nós temos que lutar, né? Muito obrigada, viu, pela sua consideração, pelo seu testemunho. Amém. Existe um provérbio que fala, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então, se nós temos a justiça de Cristo em nós, já fomos justificados por ele, nós não precisamos nos justificar. Porque quando a gente se justifica, Cristo já não pode mais fazer nada, porque a gente já fez. Diz, Não, é isso mesmo que eu ia falar com você, que é a nossa vida, e não é fácil, não. Testemunhar não é fácil, né? Então, é com muito esforço, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque o que nós queremos é o eu vencer, né? Igual, eu não sei se foi antes de ontem, alguém falou na sala que o único que tem o direito de receber eu sou é Cristo. E muitas vezes a gente fica, que eu, que nada, nós não somos nada se não tiver Ele na nossa vida. Né? Então, que Deus continue nos abençoando. Né? É isso. Amém. Obrigada. É isso mesmo. Obrigada, querida. O único eu sou é Jesus. Heloísa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, minhas amigas, né, que nós possamos ter um excelente dia. Bom, gente, de tudo, né, que a Rutinha falou aqui, que foi muito, né, de fundamental importância para os nossos relacionamentos familiares, Satanás, ele tem um único fim em todas as coisas. Todas as artimanhas que ele tem em destruir a família, o casamento, trazer o jugo desigual, né, trazer o adultério, o objetivo de Satanás é atacar a primeira mensagem angélica. Por que atacar a primeira mensagem angélica? Satanás sabia que no final dos dias, dos nossos dias de hoje, Deus teria uma mensagem extremamente importante e relevante a ser levada a toda a tribo, língua, nação e povo. E qual é essa mensagem? Temei a Deus. Então, quando a gente vai na palavra temei a Deus, o que é temer a Deus? Temer a Deus, lá em Deuteronômio 6, 1 e 2, fala o seguinte: estes, pois, são os mandamentos,
os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumprisseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, e todos os dias da tua vida, e os dias sejam prolongados. O que está falando nesse verso aqui? Temer a Deus é obedecer a lei de Deus, obedecer os seus mandamentos. Mas é só eu sozinha? Não. É toda a minha família. E por que Satanás ele está atacando esta mensagem, a primeira mensagem angélica? Quando ele ataca a família, quando ele ataca o casamento, ele está atacando ali a lei de Deus. Porque como é que os filhos enxergam a lei de Deus? Eles enxergam nos pais. Até um pai ateu prega a lei de Deus. Vamos supor, uma criança, o pai vira para a criança e fala assim, não me responde, isso é muito feio. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. O pai também vira para o filho e fala, olha, você vai brincar lá na casa da sua coleguinha, da priminha, mas o seu brinquedo é seu, o dela é dela. A filha vira para o pai e fala assim, mas eu queria tanto ter uma bicicletinha igual das minhas coleguinhas, só eu que não tenho, eu também quero ter uma igualzinha da fulana de tal. E o pai fala assim, olha, isso é muito feio, você tem outros brinquedos, brinca com o que você tem. O que os pais estão ensinando para os filhos? Caráter. E lá no Grande Conflito, no capítulo 25, lá fala que o caráter de Deus é a sua lei. Então, quando o pai está ensinando para o filho, não me responde, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. O pai está ensinando, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias aqui nesta terra. Quando o pai fala, olha, você pode brincar, mas não traga nada para a nossa casa, o que é seu, o que é do seu coleguinha, do seu coleguinha. O pai está ensinando, sabe o quê? Não furtarás. Quando o pai fala que aquela criança ela não deve ter vontade de ter o que é do outro, do amiguinho, que ela tem que se contentar com o que ela tem, ele está ensinando para o filho não cobiçar. O lar é onde a família ensina o caráter de Deus. E quando Satanás ataca o casamento, as relações familiares, os filhos não conseguem mais enxergar naquele lar, naquela família, a lei de Deus. E quando a família se separa, a mãe, né? Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é ela quem fica com os filhos. E o que acontece com essa mãe? Ela tem que ir para o mercado de trabalho, ela tem que trabalhar. E essa mãe, ela não tem tempo mais de chegar em casa, ter um culto familiar, isso vamos dizer das mães cristãs, né? Ela não tem tempo de ter um culto familiar, ela não tem tempo de saber o que os filhos fizeram, porque ela chega em casa, ela tem uma segunda jornada tão intensa e ela, então, não fala mais da lei de Deus dentro de casa, no lar, e os filhos vão crescendo sozinhos, diante da televisão, diante do celular, dos filmes, das novelas, das séries, ouvindo o que os outros amigos têm a dizer, mas a mãe não tem mais tempo. O pai, muitas vezes, pega os seus filhos a cada 15 dias, uma vez por semana. Uma vez por semana você não educa ninguém. Então, Satanás, ele elaborou uma estratégia de atacar a primeira mensagem angélica. Temer a Deus é obedecer aos seus mandamentos, mas não é só
eu que tenho que obedecer. É tu, teu filho, o filho de teu filho. Então, é toda a família. Quando você destrói um casamento, você está destruindo a lei de Deus no coração do teu filho, do teu neto, porque uma família em conflito, os filhos não enxergam mais a Deus nos seus gestores, nos seus progenitores, né? E lá em Deuteronômio também 5, 29, fala que, deixa eu até ler esse verso que ele é muito lindo, quem dera que tivesse tal coração e que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e seus filhos para sempre. Irmãs, isso que a Ruth falou é muito profundo. Quem dera eles tivessem tal coração que me temessem. Mas quem é que tem que temer? E o que é esse temer? É guardar todos os mandamentos todos os dias, para que vai bem lhes fosse a eles e seus filhos. O temor ao Senhor, guardar a sua lei, é de pai para filho. E é por isso que Satanás está atacando, trazendo separação, trazendo divórcio, trazendo o adultério. Por quê? Porque quando ele destrói a família, na verdade, ele está destruindo a forma com que os filhos veem a Deus. Porque os filhos, eles aprendem a ver a Deus vendo seus pais. Se os pais não se sabem relacionar, não sabem se amar, não sabem se perdoar, como que esses filhos vão enxergar o amor de Deus? O amor de Deus, ele vem do trono de Deus para o lar, para o pai, para a mãe, e ele passa para esses filhos. Os filhos aprendem a amar a Deus porque primeiro eles amam seus pais. E como ele ama seus pais e eles vêm um lar de harmonia, de bondade, assim eles olham, aí eles conseguem amar a Deus, a quem eles não vê. Primeiro, os filhos têm que amar a quem eles vê, para depois eles amarem aquele que eles não veem. Porque se não houver amor no lar, se não houver cumplicidade, se não tiver perdão, não tiver carinho dentro do lar, como que esses filhos vão amar a Deus? Então, tudo Satanás tem um fim, tudo Satanás ele quer chegar em algum lugar. E por isso ele usa meios, acabar com o casamento, a violência doméstica, são meios que Satanás tem de destruir a lei de Deus. Porque o temor, né, é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor, mas o temor é exatamente obedecer os estatutos, os preceitos e os mandamentos. Mas não só você é adorador, toda a sua família. Toda a sua família tem que adorar. Você, seu filho, seu neto. E quando os filhos olham para os seus progenitores, aí eles falam assim, esse Deus existe. Mas quando é uma família que se agride, que se odeia, que se ofende, aquele filho jamais vai querer amar o Deus que você ama, porque esse Deus que você ama, ele não faz nada pela sua vida, ele não te transforma. Como é que ele vai transformar a mim se ele não te transformou, você que é meu pai, que é minha mãe, né? Então, é isso, irmãos. Nós temos que entender que Satanás usa meios para alcançar o seu objetivo maior, que é destruir a lei de Deus. Então, é por isso que a gente tem que ir no profundo, porque quando nós vamos no profundo, nós entendemos que todos os caminhos que Satanás trilha leva apenas um, a destruição da lei de Deus. E é isso que ele quer destruir no coração da família. E é por isso que a família tem que vigiar, orar, né? Porque é esse o objetivo de Satanás, que a lei de Deus ela seja totalmente destruída, que seja produzida agora nos nossos dias uma geração fraca, débil e vacilante. Porque quando você tem uma geração fraca, débil, vacilante, né? Esse adorador,
ele não vai se identificar com o Criador, né? E Satanás está lutando arduamente para tirar de nós e dos nossos descendentes a nossa identidade com o Criador. Ele está lutando arduamente para tirar não só a identidade, mas o propósito que Deus colocou no nosso coração. Porque uma família destruída, ela não prega. Uma família destruída, ela não ama nem a si mesmo, muito mais o próximo. Porque quando você destrói uma família, você tira dela a autoestima, você tira dela a misericórdia, a compaixão. Por quê? Porque aquela pessoa ela se torna amarga. E gente amarga, amarga por onde ela passa. E é isso que Satanás quer produzir. Pessoas amargas e infelizes. Porque pessoas amargas e infelizes, elas não conseguem enxergar o Deus de amor, o nosso Deus Criador. Que Deus nos abençoe, que nós possamos cuidar, né? Primeiro de nós. A Aparecida falou de... Olha, eu amo quando a Aparecida fala, porque ela é sucinta naquilo que a gente precisa de ouvir. É que nós somos pecadores, nós somos exatamente essa pessoa que ela relatou aí, né? Mas nós não falamos aqui para todo mundo ouvir, mas ela tem coragem, ela é corajosa, ela vai lá e fala, né? E é isso mesmo, Aparecida, o problema está em nós, né? Quantas vezes nós já escutamos aqui na sala que temos que desconfiar de nós mesmos. Por quê? Porque se tem alguém que é pecador, sou eu. Então, nós temos que vigiar para que os nossos descendentes, os nossos filhos, né, eles não percam de vista a lei de Deus, porque este é o fim de Satanás. Ele quer jogar a lei de Deus por terra para que ninguém nunca mais o reconheça como o Deus criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Que possamos ser mais vigilantes. Amém, amém. Obrigada, Heloísa, por essa consideração tão importante. Mais uma vez, a Heloísa falou, testificou aqui, Deus, através dela, né, a mensagem da justificação pela fé. Porque a mensagem da justificação pela fé é o quê? É a gente ter o amor, a graça e a misericórdia de Cristo. E ela falou aqui sobre o amor. Sem amar, nós não podemos obedecer. A Cés vive falando aqui que é o sacrifício, o fogo e a glória. Não é? E para a gente obedecer a lei está no lugar santíssimo, é a glória. Então, para a gente obedecer, nós temos que primeiro passar pelo sacrifício. Qual é o sacrifício de Cristo? Não é o nosso sacrifício. Jesus já se deu em sacrifício por nós. E agora, a justificação pela fé é nós nos darmos em sacrifício por Cristo. Nós precisamos nos sacrificar por Jesus. E é quando nos sacrificamos que entra em nós o amor, a graça e a misericórdia de Jesus. Sem isso, nós não podemos obedecer à lei. E essa é que é a acusação do inimigo, que a lei não é possível ser obedecida. Por quê? Porque ele tirou do ser humano o amor, a graça e a justiça de Cristo. Minhas irmãs, nós precisamos conhecer, aprender e começar a viver a mensagem do santuário na nossa vida. Depois que eu conheci o santuário, que eu entendi isso, o santuário é um resumo da história da redenção, é um resumo do plano da salvação. E depois que eu entendi isso, é que a minha vida foi transformada, é que eu pude compreender o sacrifício, o fogo e a glória. O que Deus quer fazer conosco é nos glorificar. A Belinha falou isso aqui na sala. Deus não quer nos santificar. O que Ele quer não é para nós a santificação, só que é a glorificação. Só que para sermos glorificados, nós temos que sacrificar, nós temos que ter o sacrifício e o fogo, porque senão nós não chegamos à glória. E o que acontece conosco, principalmente nós, adventistas do sétimo dia, é que nós temos em foco a lei de Deus, né? Principalmente o quarto mandamento, que é o que foi quebrado por todas as outras denominações que são professamente cristãs, só que a lei sem o sacrifício, a gente cai no engano de Satanás, não é possível ser cumprida. Por que muitas vezes a gente quer obedecer e não consegue obedecer?
porque nós não nos sacrificamos, nós não estamos dispostos a nos sacrificar por Cristo. Foi o que a Aparecida falou aí, ó. Eu estou dando uma de santa dentro do meu lar, achando que o meu marido é que é isso, que é aquilo outro, e é por isso que ele briga comigo e que eu brigo com ele, porque ele não faz o que eu quero, mas eu não estou disposta a me sacrificar por ele. Eu estou me justificando o tempo todo, e se eu me justifico, Cristo não pode mais fazer nada por mim, porque eu já fiz. Que Deus nos ajude a compreender isso, a viver isso. Se a gente ainda não entendeu essa mensagem do santuário, nós podemos de novo estudar isso aqui, porque sem isso, minhas irmãs, não vai haver salvação. Não vai. E o que Satanás fez, por que a mensagem do santuário é a mensagem da verdade presente para nós hoje? Por que a igreja adventista foi a igreja levantada por Deus para restaurar a mensagem do santuário? Porque é isso que Satanás quer. É o tripé, sacrifício, fogo e glória. Justificação, santificação e glorificação, sem uma perna, é manco. O que ele quer é isso, ele quer tirar de nós uma dessas três coisas para que a gente não compreenda. Ele não vai tirar de nós tudo, porque isso nós vamos entender e nós vamos lutar. Mas ele tira uma das coisas. E aí a gente fica manco e nós não conseguimos, então, chegar no final. Nós precisamos compreender e viver essa mensagem nas nossas vidas. Essa é a mensagem presente para os nossos dias. Que Deus nos ajude, né? E essa sala de consagração foi concebida primeiro no coração de Deus para nos ajudar nessa caminhada, para nos ajudar a entender isso. Mais alguém gostaria de falar? Mais alguém gostaria de testemunhar e compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã? Não tendo mais nenhuma mãozinha levantada, então, nós vamos encerrar o nosso culto com uma oração. E eu queria alguém voluntário para orar por nós aqui. Quem gostaria? Alguém gostaria de orar? Vocês estão me ouvindo? Oi, Apa, eu posso orar. Amém, Heloísa, obrigada. Por um momento eu achei que eu tinha caído. Vamos orar então. Eu vou pedir para vocês orarem por mim, né? Nesses 10 dias, nesses próximos 10, 12 dias, eu vou estar fazendo um curso lá no ICEVES, né? Eu, a doutora Juliana, né? Nós vamos lá fazer um curso como migrar, né? Da cidade para o campo. E é uma área rural, né? Então eu ainda não sei se a gente vai ter internet lá ou não, né? Se vai funcionar, mas se não estiver funcionando, que vocês orem por mim, né? Pela Juliana, para que Deus possa ser conosco ali nessa viagem, né? E que Deus possa falar aos nossos corações, para que a gente possa trazer mais luz para vocês, né? Dos planos de Deus, aquilo que Deus tem a nos ensinar ali naquele lugar, né? Então, que nesses dias, se eu não entrar na sala, que vocês possam orar por mim, então, tá bom? Então, vamos Amém. orar. Vamos passar, então, o dia orando pela Heloísa e pela Juliana, né, que veio aqui na sala também falar conosco a mensagem do Senhor. Nós vamos aguardar vocês duas voltarem aqui, então, para compartilhar conosco esse aprendizado, tá bom? E vamos orar também pelos pedidos que estão aqui no chat, né, de Ana Maria, Rosângela, e os pedidos que as pessoas por quem nós temos intercedido. Bondoso Deus que está nos céus, o nosso coração fica transbordando de alegria. Quando eu saio dessa sala, Senhor, eu me sinto tão leve, tão maravilhada de ver quanta luz o Senhor tem nos dado todos os dias. Como o Senhor deseja que nós sejamos obedientes. É a única coisa que o Senhor deseja de nós, é que a gente tenha paciência para com o outro, que a gente não desista, que a gente persevere, né? Mesmo que as provações, as lutas sejam grandes, mas o Senhor quer que a gente persevere.
O Senhor quer que a gente confie em Ti, mas a gente não tem que ficar só na confiança. Nós temos que agir, porque nós precisamos de Te obedecer. Ó Senhor, quando olhamos para os nossos, para as histórias do passado, nós vemos que todos aqueles que Te obedeceram, em nenhum momento foram perdedores. Todas as lutas, quem venceu foi Ti, Senhor. É o Senhor quem guerreia as nossas guerras. É o Senhor quem luta as nossas lutas. E aqui tem irmãos que estão lutando, tendo tantas lutas. A irmã Ana Maria pediu pela sua aposentadoria, Senhor. Essa luta não é dela, Senhor, é sua. Todas as lutas que estamos vivendo no nosso casamento, na nossa família, no trabalho, na escola e tantos lugares por onde passamos, Senhor. É o Senhor quem guerreia as nossas lutas. Lute as lutas hoje de cada irmão aqui presente. Nos ensina, Senhor, a confiar que o Senhor é o nosso general. O que nós precisamos de fazer é somente obedecer a Ti. Porque quando obedecemos, Senhor, nós não perdemos nenhuma batalha. Davi lutou 40 batalhas. E o Senhor sempre esteve com ele. Ele foi um grande general, um grande vencedor. Não porque ele era o melhor, mas porque ele sempre confiava em Ti. Nos ensina, Deus, a confiar em Ti, as nossas lutas, os nossos problemas, a nossa família, para que nós não percamos de vista, Senhor, que somente a Ti nós temos que amar e obedecer. Cuida das famílias, cuida dos casamentos, dai sabedoria, Senhor, às pessoas que estão aqui, para que possam ser humildes dentro dos seus casamentos e, Senhor, preservar não só o seu cônjuge, mas também os seus filhos, para que eles vejam na família o seu reflexo. Ó Pai de amor, Pai querido, seja com todos os pedidos também que não foram externados aqui, mas que estão no coração de cada um. Só conhece o desejo do coração de cada servo Teu que está aqui nesta manhã. Seja com cada pedido. Nós Te pedimos, Senhor, que agora que vamos sair, nós já vamos sair para o trabalho, para os nossos afazeres domésticos, que o Senhor seja com cada um aqui, guardando, protegendo, nos guiando, para que nós possamos refletir o Teu caráter por onde quer que nós passarmos. Esse é o nosso desejo, Cristo. Faça de nós um vaso novo. Quebra a minha vida e faça de novo. Essa foi a minha oração hoje da manhã, em que ela continua sendo a minha oração durante todo o dia, para que o Senhor venha nos ajudar a fazer somente aquilo que Te agrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós Te clamamos, Jesus Cristo, que o Senhor interceda por nós, que o Senhor leve os nossos pedidos até o trono de graça, para que o Senhor possa agir em nós e através de nós. Fica conosco, nos dá um dia na Tua presença, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada
Deus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Nós vamos terminar com esse verso. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Está em Efésios, capítulo 5, verso 25. Amém. Amém. Então, eu vou me despedindo de vocês aqui, confiando que amanhã estaremos todos juntos novamente para louvar o nosso Deus, às 5 da manhã, aí do Brasil, e às 8 da manhã aqui de Portugal, às 9 na Inglaterra. Um beijo para todas, fiquem com Deus e até amanhã. Até. Beijo. Até amanhã. Boa viagem, Heloísa. Tchau. Tchau. Obrigado, Iapo. Tchau. Tchau.